pareça, teve um estudo que demonstrou que em uma indústria, uma pessoa que trabalhava 50 minutos e descansava 10, ela era mais produtiva do que aquela pessoa que trabalhava 8 horas ininterruptamente. E ele fez essa experiência dentro da indústria dele e deu certo. Então as pessoas trabalhavam menos quantidade de horas, porém elas eram mais produtivas. Então foi um estudo meio que de psicologia que pegou aí e viu que compensava mais. É como se fosse aquele estudo lá da lei de Pareto, né, que é 80-20. Você trabalha... É 80-20? Sim. Que você faz 50 minutos, descansa 20, que 20% do que você faz compensa tudo aí, o que você, os 80% que você faz. 20% é maior, resolve os 80% dos seus problemas. Eita. Essa é a lei de Pareto. Mas assim, teve esses estudos aí de motivacional para... Isso na era industrial. Que viu que as pessoas descansando produziam mais. E aí? Tinha menos afastamentos também, doença, né? A saúde física e mental dessas pessoas ficou melhor, automaticamente elas terão menos afastamentos. Inclusive as férias, né? Existe um motivo pelo qual, por que 30 dias de férias, né? Por que não 10, por que não 50, enfim. Porque foi feito um estudo que a pessoa, quando ela sai de férias, ela demora para desligar. Ela, na primeira semana de férias, ela ainda está conectada ainda com as coisas do cérebro dela, né? Está conectada ainda com as coisas do trabalho. Então, ela, depois do 10º dia de férias, que ela vai começar a entrar de férias, começar a realmente se desligar da empresa e a realmente descansar e recarregar as baterias para o retorno. Por isso, a importância da pessoa que realmente tiver as férias, ela realmente não vender as férias, ela realmente tirar os 30 dias, porque isso é uma questão realmente de saúde. Assim como, por exemplo, o horário para intervalo, o horário de intervalo para almoço, descanso. Já fala horário para almoço e descanso, porque a pessoa precisa daquela pausa para recuperar as energias para retornar ao trabalho. Assim também, como tem dentro da lei, pedido para, entre uma jornada e a outra, ter no mínimo 11 horas de intervalo. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha no período da tarde, que sai ali da empresa 10, 11 horas da noite, ela não pode entrar no outro dia 8 horas da manhã, porque aquele espaço entre uma jornada e outra vai ter menos que 11 horas. Por isso que os shoppings mudaram, então, porque antes o pessoal trabalhava até 10 horas da noite no sábado e 8 da manhã estava lá. E agora as lojas abrem meio-dia no domingo. Antes abria de manhãzinha, hoje não abre mais, às 10, 11 horas. Teria que aumentar a equipe para ter um revezamento por causa desse intervalo. Um dia eu fui no shopping, era 10 horas, as lojas estavam abrindo. Algumas abriam meio-dia. Então, por que isso? Então isso faz sentido, de ter o descanso. Porque nosso cérebro, ele leva um tempo para desligar. Porque nosso é o HD, detalhe. Se a gente dorme mal, se a gente se alimenta mal, a gente processa mal as informações do nosso cérebro. Então, as noites de sono também é essencial para você limpar a tua mente, para você se organizar. Como a gente já falei aqui em vários outros vídeos, e vou falar de novo, né, para fixar, hoje a gente recebe o equivalente de informação em um dia, o que em 1.400 demoraria 1 ano para receber de informação. Então, olha a carga de informação que a gente recebe, ou seja, cada dia que a gente vive hoje, no século XXI, equivale a 1 ano na Idade Média, porque a gente está com muita informação. Como que o nosso cérebro consegue processar tudo isso? Dormindo. Você, por exemplo, já sabe que você teve verdade de experiência. Agora eu não vou lembrar o nome do autor, mas eu li um livro que ensina a estudar. Não sei se você sabe, eu já fui concurseira, gente. Já estudei bastante para prestar concurso público. Inteligente essa mulher, hein? E passei alguns, tá? Agora estou sendo chamada, mas aí hoje já não faz mais sentido aquele projeto lá do passado. E lá estava explicando justamente isso, que a quantidade de horas
e eu estou estudando, ou seja, até mesmo que eu estou trabalhando, dependendo do tipo de serviço, né? Principalmente se for intelectual. Não significa que é a quantidade de horas de aprendizado. Então ele fala, não adianta você passar 8 horas estudando, e às vezes você vai assimilar 15 minutos de conteúdo. Então ele fala, se você realmente está muito cansado, respeita o seu sono, descanse, e depois você foca. Procura tirar os estímulos de perto, para você conseguir realmente focar. E você falou uma palavra muito bacana, estímulos. Hoje em dia, nós estamos hiperestimulados. É tudo. É celular, é todas essas telas que a gente tem, a gente é super hiperestimulados. Então a gente vive a todo momento com uma carga de informação muito grande. Sim. Às vezes eu estou me vendo sentada no sofá da sala, com a TV ligada, com o celular do lado e o notebook no colo. E aí o celular que toca, o WhatsApp que faz aquele barulhinho na tela do computador, a televisão que está falando também ao mesmo tempo, e às vezes ainda a campainha toca. Então é muitos estímulos que a gente recebe hoje. E ainda mais os bebês, né? Quando a gente... bebê, você vai lá por causa do comércio, né? O bebê, ele tava dentro da barriga da mãe, tudo quietinho lá, escuro, com pouco barulho. Do nada ele nasce numa claridade. E aí as famílias vão fazer o quê? Vão lá e enche de brinquedo colorido. A criança fica hiper estimulada. Ela não deveria ter esses hiper estímulos até os primeiros 6 meses, 4, 6 meses. Porque ainda não está formado totalmente a sua visão, a sua audição. Então, às vezes é uns estímulos desnecessários. Você dá para uma criança de 3, 4 meses um celular que ela vai ficar no rosto com aquele celular já queimando a retina. Então esses hiperestímulos fazem com que o nosso cérebro se canse. A gente precisa dos momentos de descanso, precisamos de férias, precisamos respeitar os nossos limites. Não dá para diariamente a gente trabalhar das 8 até meia-noite. A gente tem que ter alguns momentos de descanso. Assim como na academia, você cresce quando você está descansando. Você não cresce o músculo quando você está malhando. É no momento de descanso que o músculo vai se recuperando e vai crescendo. Então, você estudar, você vai aprender mais quando você estiver descansando, que é o momento que você consegue assimilar o estudo com a vida cotidiana. Porque não adianta você estudou e na vida cotidiana você não aprende. Aí você pega aquela pessoa que não estuda, mas ela vê tudo do estudo na vida cotidiana. Ela aplica a matemática na vida cotidiana, ela vê um prédio histórico, ela sabe a história daquele prédio, ela sabe qual o período daquele prédio, ela está estudando. O problema das pessoas é que elas estudam e não aplicam. Não vão no mercado municipal, na igreja, entender a história daquela igreja, entender quando ela foi criada, qual o período que estava a cidade, estava o país naquele período. Então as pessoas não vivenciam a história de fato, não vivenciam os estudos de fato. E você aprende quando você está na prática. Por isso que tem pessoas que não estudam, que elas fazem na prática. Eu quero aprender história, eu vou no centro histórico da minha cidade. Sim. Eu vou lá conversar com alguém mais velho, sim, que sabe da história, que vivenciou aquela história. Eu vou ler um livro que me traz para aquele momento. Existem pessoas que não têm aquela formação acadêmica, mas têm a experiência de vida. Isso mesmo. Que muitas vezes acrescenta muito mais do que apenas um diploma.